Olá, boa tarde. Prometo que é um caso bem rapidinho, tá? É, eu sou patologista do LAPAC, faço mais a parte de histopatologia do que de citologia, mas eu tenho residência em citopatologia, fui uma das primeiras de R4 de citologia e título de citologia. Mas minha rotina é mais de anátomo. Então, eu vou apresentar um caso de HPV relacionado, adenocarcinoma relacionado ao HPV. Então, rapidinho, eu só vou lembrar, já foi bastante falado hoje, em relação à diferença da estrutura do epitélio escamoso e do glandular. A diferença aqui é que o epitélio escamoso é mais parecido com o epitélio da pele, então ele é mais resistente e é uma barreira melhor, né, para infecção, por exemplo, pelo HPV. O epitélio glandular, ele é bem mais delicado, então ele é mais frágil e é, as células se destacam na citologia e às vezes ficam um pouco mais difícil de interpretar. Também lembrando que nas situações em que a JEC fica menos evidente ou menos exposta, a representação do canal endocervical às vezes não fica evidente para a gente na lâmina, né? Isso é um pouco diferente em relação à histologia convencional, que a gente tinha uma organização, né, do esfregaço, colocava a parte vaginal e cervical em cima e a escovinha rodava embaixo, então ficava assim um pouco mais separado. A única desvantagem que eu vejo na histologia meio líquido é que fica tudo misturado. Tá? Mas a morfologia da célula fica preservada, fica muito mais conservada, então o benefício supera essa limitação. Então, só lembrando que na coleta em meio líquido, a gente coleta com a escova, é muito importante a etapa de raspar a escova na borda do frasco para que aquelas células fiquem dentro, tá? Porque como a gente não está passando na lâmina, a gente tem que passar no frasco. Porque se as células ficarem todas grudadas ali no muco, nas cerdas da escova, elas vão para o lixo e não vem para a gente avaliar, tá? Então, a importância dessa etapa pré-analítica que sai um pouco do controle, né? É, e que é um cuidado que o ginecologista tem que ter. Pulou a etapa de preparar a lâmina, mas essa etapa substitui o preparo da lâmina. Então, aqui é só esquematizado, né, a transição do escamoso para o glandular. E esse é o caso, é uma paciente de 38 anos, que ela fez uma citologia junto com o PCR para HPV em setembro. E essas são as células da citologia dela. Só um pouquinho. Então, essa é uma amostra que me chamou a atenção, é que tinha até mais célula glandular do que a escamosa. O diagnóstico desse caso ficou só para atipia glandular. Quase não tinha células escamosas. Não sei se é porque estava muito friável, né? É um caso mais é, com muita atipia, então destacou bastante as células, né? E eu sei que é, uma baixa porcentagem do público é patologista, só eu e a Gisele e a doutora Mônica remotamente, mas até para quem conhece pouco da morfologia, acho que pelas aulas anteriores dá para ver que essa é uma célula muito atípica, tá? Um núcleo muito grande, muito hipercromático. Então, esse foi o resultado da citologia dela. Então, são células glandulares atípicas endocervicais. Eu não tenho nenhum exame de microbiota dela para saber se ela tinha algum fator prévio de infecção e estava bem representada os outros epitélios. E o HPV dela, 16. Então foi feita a colposcopia dela, tinha um epitélio acetobranco denso, né, que favorece uma lesão é, de alto grau, e uma área estilo negativo. É, quem faz colposcopia talvez consiga correlacionar melhor, depois com a peça que eu vou te mostrar. Só para notar que o epitélio acetobranco
tinha tanto no lábio anterior quanto no posterior, e o Schiller negativo só no anterior. Depois eu vou retomar esse detalhe. Então, na biópsia, ela tinha um NIC3 com extensão glandular que não foi percebido, talvez pelo, né, tinha muita alteração glandular. O NIC3 não ficou bem representado na citologia. Então, ela tinha um NIC3 com extensão glandular, lembrando que a Gisele mostrou agora há pouco, né, que piora um pouco o prognóstico. E nessa amostra da citologia, até fui eu que vi esse caso, tinha uns fragmentos muito pequenos de epitélio endocervical que me limitou um pouco a minha interpretação. Talvez se ela não tivesse aquela citologia com tanta atipia, não teria sido levado tanto em consideração esses fragmentos de epitélio endocervical que eu vi. Mas como eu sabia da citologia dela, eu tinha visto a lâmina, eu enfatizei num comentário no laudo falando que essas atipias até poderiam ser reparativas, né? Mas que eu não conseguia afastar uma possibilidade de adenocarcinoma para esse caso, pela baixa representatividade que tinha na biópsia. Talvez a JEC não estava muito acessível, né? E aí ela fez um CAF. E no CAF, é, essa área aqui é o NIC3, com extensão colonização ali das criptas glandulares. Tá? Essa é uma medição que a gente consegue fazer na lâmina digitalizada pelo scanner. E ela tinha um adenocarcinoma, que colonizava todo o canal aqui, né? Aqui é a superfície que seria o epitélio escamoso, então tinha tudo isso de adenocarcinoma e ela tinha um componente invasivo aqui, tá? Então era um adenocarcinoma invasivo. Então, o resumo do laudo dela, então ela tinha o adenocarcinoma, mediu 13 milímetros, infiltrava 8 milímetros e tinha um componente in situ. Aí, além disso, ela tinha o carcinoma escamoso in situ, né, o NIC3, não tinha invasão angiolinfática nem peroneural, e a margem na peça principal estava comprometida. Mas nas ampliações, porque provavelmente o clínico já viu que não conseguiu retirar tudo, aí então nas ampliações estavam livres. Então, os pontos relevantes que eu vi nesse caso, primeiro é sempre valorizar o HPV 16-18, tá? Independente do resultado que veio na citologia, que veio nos outros exames, fica de olho porque o risco de progressão é maior. Os casos de lesão glandular também têm que ser valorizados, porque a gente tem uma casuística menor. Então, é um pouco difícil para todo mundo, tanto para o ginecologista, quanto para o corpo, quanto para o patologista. Então, sempre lembrar que essa subjetividade que a gente tem na patologia, quanto mais raro o caso, maior a subjetividade. Então, se está descrito como atipia glandular, tem que investigar, porque pode ser mais grave do que parece. Também outra coisa relevante desse caso foi a amostragem por biópsia. A citologia é amostra dependente, mas a biópsia também, né? A área que a gente amostra ali com aquela beliscadinha que dá, o diagnóstico é referente àquela área, a gente não pode esquecer disso, né? Então, ainda bem que naquela amostra que eu olhei tinha uma beiradinha de epitélio glandular e que levou além a suspeição, né? E se não tivesse aquela glândula, com o diagnóstico da citologia, ia obrigar o médico a continuar a investigação. Não é porque eu dei o NIC3, claro que a conduta não mudou, né? Porque tinha o NIC3, mas e se não tivesse? Né? Se o epitélio ele tivesse vindo como metaplasia, alguma outra coisa, e não tivesse pego aquela beiradinha, né? Se a paciente muda de um médico para o outro, aquele diagnóstico de atipia glandular se perde, né? Então, não pode deixar de esquecer que esses casos de 16, 18 e atipia glandular merecem uma atenção maior. E a correlação, que foi o que a gente falou o dia inteiro, né? Que a correlação do ginecologista com a colposcopia e o patologista é o que aumentam a precisão do diagnóstico. Outra coisa que eu pulei nessa apresentação, o Sintec dela foi negativo. Então, não esquece que o Sintec ele tem um poder de diagnóstico positivo muito grande.
Mas nos casos negativos, se você tem, por exemplo, aquela atipia glandular e o HPV-16, o Sintec negativo não te desobriga a investigar. Tá? O Sintec positivo é muito bom porque, como a Gisele falou, deu positivo, você tem que achar essa lesão. Ou ela não está lá, não está aparecendo, ou ela está evoluindo e num próximo segmento breve, você vai tentar detectar de novo. Mas ele negativo não te desobriga a investigar. Tendo as outras alterações, claro, você faz citologia está negativa, o HPV está negativo, e aí o Sintec é negativo mesmo. Tá, mas se ele está discordante das outras alterações, ele foi uma triagem. Então tem que continuar. E eu sei que às vezes é difícil explicar isso para o paciente, né? Da mesma forma que às vezes você faz um PCR e dá negativo. Você sabe que aquela lesão é HPV dependente, relacionada, né? Mas às vezes o vírus já está integrado e dá negativo mesmo numa lesão que está relacionada ao HPV. São raros esses casos no nosso dia a dia, né? Mas às vezes fica numa saia justa para explicar para o paciente. É isso. Obrigada.